Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade e a imprensa. O primeiro assunto que eu gostaria de levantar é com relação ao fornecimento de medicação pelo Estado. A gente tem percebido ultimamente muitas pessoas judicializando pedidos para conseguir medicamentos, para se manter muitas vezes de pé. Pessoas que não têm condições de arcar com despesas de medicação que são vitais e elas precisam judicializar para ter acesso a essa medicação. E eu recebi o pedido desesperado de uma cidadã brusquense que já judicializou, que já ganhou, e o Estado não está atendendo essa pessoa. Ela é uma cidadã que está aposentada, já por invalidez. O marido dela, um operário, também aposentado. E o custo da medicação dela é nada mais, nada menos do que R$ 8.780 por mês. E ela diz, na carta que ela me enviou, que a falta desse medicamento faz a doença progredir, ocasionando dores insuportáveis e dificultando muito, inclusive, ela caminhar. Então, a que ponto que nós chegamos? Mesmo com ação na justiça, mesmo com ação procedente, e as pessoas não estão recebendo a medicação pelo Estado. E segundo ela também, em contato com a SDR, em Brusque existe em torno de 300 pessoas que não estão recebendo a medicação do Estado e a grande maioria delas com processos judiciais favoráveis. E isso, sem sombra de dúvida, é muito preocupante. Como que essa pessoa, que é aposentada por invalidez, que tem um seu esposo também aposentado, como é que eles vão conseguir arcar com R$ 8.780 por mês, se não tiver o Estado dando esse aporte? Então, que a gente vai posteriormente encaminhar alguma correspondência ao governo do Estado, solicitando algum parecer com relação a isso, mas isso é inconcebível. É inconcebível a gente presenciar situações nesse sentido. Então, que a gente possa cobrar cada vez mais do governo do Estado também a sua contrapartida. A gente sabe que existem muitas pessoas entrando com processos justamente porque não conseguem mais, nem via município, e certos medicamentos, a responsabilidade também do governo do Estado, também não estão conseguindo. De que forma que essas pessoas vão continuar a sua vida? De que forma? Eu lhe concedo a parte, vereador Guilherme. Vereadora Marli, quero parabenizar o seu pronunciamento, e dizer que realmente a gente sente essa necessidade, a gente está aí também junto aí alguns pacientes, algumas pessoas, já judicializei alguns processos para receber, e as pessoas também não estão recebendo, e o que eu vejo é que realmente o nosso secretário de saúde ele não tem condição de estar onde ele está. A gente vê assim que é uma pessoa despreparada, fora do contexto da saúde, e do problema que é a pessoa, como você disse, a pessoa com essa necessidade, com esse problema sério que ela está ali vivendo, mas ele parece que não sabe o que é um ser humano. E esse ser humano que está ali precisando para, como você disse, ficar de pé. Então, parabéns, e eu acho que é dessa forma que a gente tem que lutar mesmo. Então, se precisar, a gente também assina esse pedido. Tá? Parabéns. Obrigada, vereador. Com certeza, na próxima sessão, a gente estará encaminhando ao governo do Estado alguma resposta com relação a essas pessoas aqui da nossa cidade que estão precisando,
que precisam dessa medicação para continuar de pé e não estão conseguindo mais. Paralelo a isso, nós assistimos ontem à aprovação da primeira votação da PEC 241. Então, se já está na situação que nós nos encontramos no nosso país, imagine congelando por 20 anos os investimentos, principalmente em saúde e educação nesse país. Presenciar o que nós presenciamos ontem, com a aprovação dessa PEC, é dizer, sem sombra de dúvida, que a classe trabalhadora, que a classe menos favorecida desse país vai penar nos próximos anos e muito. E aí dizer que precisa aprovar isso para conseguir dar conta das contas. Por outro lado, nós assistimos há pouquinho tempo um aumento do salário do judiciário em torno de 70%. Agora saiu recentemente que aumentou em 900% o repasse para a Rede Globo, por exemplo, e para outras empresas, outros veículos de comunicação no país. O governo federal aumentou, está tirando a Rede Globo do vermelho, aumentou em 900%, é o que está nos noticiários do nosso país. E aí precisa tirar do lombo da classe trabalhadora, da classe menos favorecida, mexer nos investimentos em saúde e educação. A prioridade. E levando em consideração o orçamento geral da União, o que representa saúde e educação dentro do orçamento? Educação 3,7%, saúde 4%. Transferência para os estados e municípios, 9,2%, outros, que aí não explica quais, 16,2%, Previdência Social, 21,8%, e juros e amortização da dívida, 45%. E aí a gente acompanha alguns posicionamentos de certas autoridades, de certas entidades, e eu confesso que me deixa estarrecedor, me deixa triste a gente ouvir certos depoimentos de certas pessoas, dizendo que, falando em bem comum, que isso é necessário para o bem comum, que isso é necessário para o crescimento, para o desenvolvimento. Quando eu penso em bem comum, a minha concepção de bem comum é para todos. Quando a gente fala em bem comum, a gente está falando de comunidade, de todos e de todas, não é para uma classe. Quando a gente fala em crescimento, a minha concepção de crescimento é também crescimento, desenvolvimento humano, por exemplo. Que tipo de desenvolvimento humano nós teremos nos próximos 20 anos sem investimento, congelando os investimentos em saúde e educação, que para os governantes é o carro-chefe, porque tem que investir, porque a educação é a base. Não é isso que dizem? E, no entanto, agora nós vamos congelar os investimentos em educação. FIES, filho de pobre fazendo faculdade, esqueçam. Os cortes do FIES já estão aí. Todos os programas que elevaram o desenvolvimento humano no nosso país nos últimos anos, caiu tudo por terra com a aprovação dessa PEC. E, infelizmente, a grande maioria da população não sabe do que se trata, porque não consegue fazer essa leitura do que está acontecendo no nosso país. De um governo irresponsável, golpista, de um governo que está lá de forma ilegítima e agora está fazendo isso com o povo brasileiro. Então, eu sinto muito o que nós vamos passar nos próximos anos no nosso país com esse tipo de política.
Seria isso. Obrigado, senhor presidente.